Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de ótica. Aprendemos na aula anterior que a ótica é o campo da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Nesse aspecto, aprendemos também que podemos fragmentar a ótica em duas grandes áreas, a ótica física e a ótica geométrica. Na aula anterior, nos debruçamos sobre a ótica física, que estuda a luz a partir de sua natureza ondulatória. O tema da aula de hoje, por outro lado, que é a ótica geométrica, estuda a luz sem se preocupar com a sua natureza ondulatória. Para essa missão, bastam apenas a noção de raio de luz, alguns princípios fundamentais e algumas considerações geométricas que abordaremos ao longo de nosso estudo geral sobre a ótica geométrica. Comecemos, portanto, a compreender o que é o raio de luz. Este é um conceito bastante simples. Os raios de luz são linhas orientadas que representam, de forma gráfica, a direção e o sentido de propagação da luz. Podemos dizer, em outras palavras, que os raios de luz são representações simbólicas utilizadas para designar a trajetória da luz. Observe, temos aqui um raio de luz inclinado, o seu sentido aponta para o nordeste. Aqui temos um raio de luz horizontal, sentido para a esquerda. Aqui temos um raio de luz, dessa vez, na vertical, apontando para cima, sentido ascendente. E aqui temos mais um raio de luz inclinado, dessa vez, sentido para sudeste. Quero que você observe desde agora que os raios de luz não são, tampouco representam vetores. Lembre-se, quando trabalhamos, por exemplo, o conceito de força, entendemos que para designar essa força, precisamos de uma direção, de um sentido e de um módulo. E, portanto, a força era caracterizada como uma grandeza vetorial. Os raios de luz, no entanto, não são grandezas vetoriais. Estudaremos o porquê de forma mais aprofundada em nossa aula 4, em que aprenderemos os princípios da ótica geométrica. Existe um princípio que garante para a gente que realmente os raios de luz não são vetores. Mas é importante que você entenda desde agora que os raios de luz não são grandezas vetoriais, apenas representam a trajetória da luz conforme queremos designar. O conjunto de raios de luz é o que chamamos de feixe de luz. E, a depender das trajetórias de seus raios individuais, existem 3 classificações para esse tal feixe de luz. O feixe de luz pode ser, por exemplo, convergente. Note que aqui temos 3 raios de luz, portanto, um feixe de luz, e esses 3 raios apontam simultaneamente para um ponto qualquer. Digamos, então, que esses raios estão convergindo a este ponto. Portanto, o feixe de luz é convergente. Na segunda classificação, temos o feixe de luz divergente. Observe que os 3 raios de luz que compõem o feixe de luz estão se afastando deste ponto, estão divergindo a partir dele. E a última classificação corresponde ao feixe de luz paralelo. Observe que os raios de luz que compõem este feixe realmente não possuem inclinação entre si, portanto, são classificados como paralelos. Em vários momentos da ótica geométrica, trabalharemos com o feixe de luz convergente, com o feixe de luz divergente e com o feixe de luz paralelo. Portanto, essas classificações são importantíssimas.
Lembre-se que, na aula passada, classificamos as fontes de luz, isto é, os corpos que emitem ou reemitem luz, a partir de sua composição. As fontes monocromáticas são aquelas que emitem ou reemitem somente uma das frequências do espectro visível, como, por exemplo, as lâmpadas a vapor de sódio, que emitem individualmente a luz amarela. Existem também as fontes policromáticas, que emitem duas ou mais frequências do espectro visível ao mesmo tempo. É o caso da luz branca, que apresenta a composição de todas as frequências do espectro visível, como é o caso da luz que é emitida pelo Sol. Existem algumas classificações que dizem respeito à ótica geométrica, e aprenderemos essas classificações a partir de agora. A primeira classificação que estudaremos é quanto à capacidade de emissão de luz, e a segunda, de acordo com as dimensões geométricas da fonte. Quanto à emissão de luz, as fontes são classificadas em primárias e secundárias. As fontes primárias são também nomeadas de corpos luminosos, isto é, são os corpos que produzem a luz que emitem, ou seja, são corpos que produzem a própria luz. Os exemplos são vários. Temos o Sol, que emite a luz própria através de processos de fusão nuclear, as demais estrelas de maneira análoga, o ferro incandescente, afinal, o ferro, ao ser aquecido a temperaturas altas, também passa a emitir um pouco de luz. Uma vela acesa também emite luz própria, uma lâmpada ligada e, por que não, um sabre de luz. Não duvide, um sabre de luz também emite luz própria. Também é, portanto, uma fonte primária, um corpo luminoso. As fontes secundárias podem ser chamadas também de corpos iluminados. Essas fontes não produzem a luz que emitem, mas são capazes de retransmitir, reemitir, refletir, use o termo que você preferir, a luz de outras fontes. É o exemplo do nosso satélite natural, a Lua. A Lua não emite luz própria, mas reflete a luz que vem do Sol. Nós, seres humanos, fazemos um processo parecido. Nós refletimos a luz de outras fontes, mas não emitimos luz própria. Os pombos, os elefantes e muitos outros animais são exemplos de corpos iluminados. Alguns animais são privilegiados e emitem luz própria. É o caso de algumas enguias elétricas, de alguns peixes abissais, que apresentam o fenômeno de bioluminescência, né? Existem células que conseguem emitir luz. O vagalume é um bom exemplo também. Quanto às dimensões geométricas, as fontes são classificadas em pontuais e extensas. As fontes pontuais são chamadas também de fontes puntiformes. Veja, a palavra puntiforme significa forma de ponto e, na geometria, o ponto não possui dimensão geométrica. Portanto, as fontes pontuais possuem dimensões desprezíveis em comparação com as distâncias que as separam de outros corpos. Um exemplo simples para que você entenda: as demais estrelas da galáxia, vistas por um terráqueo, possuem dimensões desprezíveis. Estão tão distantes que as suas dimensões não importam para um observador aqui na Terra. Outro exemplo, um vagalume vagueando pela floresta, visto por um humano que esteja suficientemente afastado. Também é classificado como uma fonte pontual. O outro tipo de classificação
diz respeito às fontes extensas. Nesse caso, a fonte de luz possui dimensões consideráveis, isto é, não desprezíveis, em comparação com as distâncias que as separam de outros corpos. Exemplo, o nosso Sol possui dimensões consideráveis para nós, terráqueos. Portanto, ele seria classificado como uma fonte extensa. Uma lâmpada de um abajur que esteja muito próximo de um ser humano também pode ser considerado como uma fonte extensa. Uma lâmpada que está no seu quarto também, por exemplo. Veja que a divisão entre fontes pontuais e fontes extensas depende muito do referencial, ou seja, de quem observa essas fontes. Mais para frente, na aula número 4, sobre os princípios fundamentais da ótica, veremos que existe uma diferença peculiar entre as fontes pontuais e as fontes extensas. É que as fontes pontuais serão responsáveis pela criação de sombras somente, enquanto que as fontes extensas, além das sombras, conseguem produzir regiões de penumbra. Interessante, mas isso veremos na aula 4. Meus queridos, da mesma maneira que existem fenômenos luminosos que são explicados somente através da natureza ondulatória da luz, isto é, através da ótica física, existem fenômenos também que são explicados sem a necessidade de se compreender previamente a natureza ondulatória da luz e, portanto, podem ser desenvolvidos através da ótica geométrica. É o caso da reflexão, seja ela regular ou difusa, da refração, seja ela regular ou difusa também, e da absorção. Para que possamos compreender os fenômenos, precisaremos considerar superfícies planas ou não tão planas assim, que representaremos pela letra S. Observe que aqui temos uma superfície realmente plana e aqui temos uma superfície irregular. Tanto a superfície plana quanto a superfície irregular separam dois meios distintos. Pode ser, por exemplo, que o meio 1 seja o ar e o meio 2 seja a água. Mas você pode imaginar que aqui em cima seja o vidro e aqui embaixo seja o diamante. O importante é que você imagine que essas superfícies estão separando dois meios distintos. A reflexão regular acontece quando um feixe de raios paralelos que se propaga no meio 1 incide sobre a superfície plana S e retorna ao meio 1, mantendo o paralelismo entre os raios de luz. Veja que a reflexão pode ser compreendida pela expressão bate e volta. Os raios de luz incidentes batem na superfície, entre aspas, e são refletidos, voltando ao meio 1. Observe que não existe passagem de nenhum raio luminoso do meio 1 para o meio 2. Portanto, esses raios foram refletidos. Isso é o que acontece num espelho plano, por exemplo, que será tema futuro de nossas aulas. Mas o espelho é um bom elemento para apresentar a reflexão da luz, conforme estamos observando. Porém, se essa superfície não for regular, nós temos a reflexão difusa, chamada também de difusão. Nesse caso, selecionamos um feixe paralelo de luz e observe que cada raio de luz bate num ponto que possui características diferentes entre si. Afinal, essa superfície não é plana, é irregular. Cada ponto tem ali uma inclinação diferente na superfície, uma altitude diferente e, portanto,
a reflexão acontecerá de forma distinta para cada raio de luz. Observe que ao retornarem ao meio 1, esses raios não mantiveram o paralelismo entre si, o que acontecia na reflexão regular. Afinal, os raios de luz incidiram em pontos homogêneos através da superfície. Portanto, a reflexão é o efeito bate e volta. Os raios incidem em um certo meio e voltam por esse próprio meio. Ela pode ser uma reflexão regular em superfícies planas, mas nós temos reflexão difusa em superfícies irregulares. No fenômeno chamado de refração, por sua vez, nós temos a passagem da luz de um meio para o outro. É o que acontece quando a luz passa, por exemplo, do ar para a água. Uma característica interessante da refração é que, ao sofrer mudança de meio material, a luz sofre também um desvio em sua trajetória. É por isso que, quando mergulhamos uma colher num copo cheio d'água, temos a impressão de que a parte submersa da colher está quebrada. É que a luz é desviada ao passar do ar para a água que está no interior do copo. Veja que, nesse exemplo, temos uma superfície plana e, portanto, a refração acontece de forma regular. Temos passagem de luz de um meio para o outro, existe um desvio, porém, mesmo após o desvio, esses raios mantêm o paralelismo entre si, o que não acontece quando temos uma superfície irregular. Observe que os raios incidem de maneira paralela, porém, quando passam para o meio 2, não existe mais esse paralelismo. Os raios são desviados de maneiras individuais e diferentes. Afinal, cada ponto de incidência possui característica diferenciada em relação aos demais. Nesse caso, temos uma refração difusa. O último caso de fenômeno óptico é a absorção. Nesse caso, os raios não são nem refletidos, nem refratados. Eles não passam para o meio 2, mas também não são refletidos de volta para o meio 1. Nesse caso, eles são totalmente absorvidos pela superfície. É normal, inclusive, que você note, para os casos de absorção, um esquentamento dessa superfície. Afinal, a superfície está absorvendo toda a energia luminosa, fazendo a conversão dessa energia luminosa em energia térmica. Por fim, os meios pelos quais a luz viaja podem ser classificados quanto à propagação da luz que os atravessa. Temos aqui meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Os meios transparentes são aqueles que permitem, através de si, a visualização nítida dos objetos. Aqui, a luz se propaga em trajetórias definidas e praticamente sem perda de intensidade. Os principais exemplos são o vácuo, o ar e o vidro liso comum. Observe que aqui temos um exemplo de meio transparente. Afinal, os lápis que estão atrás dele são vistos com nitidez. Lembre-se, esses lápis são corpos iluminados, estão refletindo a luz que receberam de outra fonte, e a luz consegue passar perfeitamente através desse meio transparente até chegar aos nossos olhos. É o que acontece nessa situação. Vamos dizer que temos um feixe paralelo de luz. Veja que estes raios conseguem atravessar este meio em uma trajetória perfeitamente definida, mantendo o paralelismo, o que acontece também quando os raios saem, emergem desse meio, chegando aos nossos olhos da mesma maneira que vieram. Temos uma visão nítida dos objetos que estão atrás deste meio transparente. Observe que aqui a luz sofre um desvio,
ao passar para o novo meio devido à refração. Se temos refração, se temos passagem de um meio para o outro, a luz sempre apresentará algum desvio característico. Em contrapartida, os meios translúcidos permitem a visualização dos objetos, porém não tão nitidamente assim. Nesse meio translúcido, as trajetórias da luz não são mais definidas e elas assumem formas imprevisíveis e existe também considerável perda de intensidade luminosa. É o caso do vidro fosco, é o caso do papel vegetal, é o caso também da neblina. Aqui temos um exemplo de meio translúcido. Observe que agora não enxergamos mais os lápis com nitidez. O que está acontecendo aqui é que a luz que vem desses lápis está atravessando este meio de uma forma totalmente caótica, sem definição. E isso faz com que o nosso olho não tenha uma imagem nítida formada do que está atrás desse meio. É o que acontece nesse exemplo, pessoal. Veja só, temos aqui um feixe paralelo de luz. Observe que esse agora é um meio translúcido e, em seu interior, a luz passa a sofrer múltiplas trajetórias bem desviadas entre si, cada um de um jeito. Se essas trajetórias são distintas, a forma com que esses raios de luz emergem desse meio também são diferentes. Veja que cada raio vai para um canto e aqui não temos mais paralelismo. Óbvio, existe uma parte da luz que chega ao olho humano, mas não existirá nitidez porque não temos definição aqui dessas trajetórias. Não são trajetórias bem definidas. Portanto, enxergamos o objeto que está atrás deste meio de forma difusa, beleza? Não existe nitidez, não existe definição apropriada da trajetória da luz, tanto ao passar pelo meio quanto ao emergir deste, ok? E, por conseguinte, temos os meios opacos. Eles simplesmente não permitem a propagação da luz. Exemplo: madeira, metal, parede de tijolos são materiais que não permitem a visualização do que está atrás deles, por exemplo. Aqui nós temos a visualização de um meio opaco. Veja que realmente não enxergamos os objetos que estão atrás desse meio. Nesse caso, dizemos que a luz vem até o meio opaco e é bloqueada por ele. Veja que nenhuma luz desta parte aqui da situação chega ao olho humano. Então será impossível para o olho humano visualizar o que está aqui. Observe que a caracterização de um corpo como opaco pode acontecer tanto pela absorção quanto pela reflexão. Nesse primeiro caso, a luz veio e foi absorvida pela superfície desse material e, portanto, não conseguiu passar para o outro lado. O olho humano não vai ter ideia do que está aqui do outro lado. Mas isso pode acontecer também por reflexão. Imagine, tenho aqui um feixe de luz paralelo, mais uma vez, eles incidem aqui nessa superfície do corpo opaco e são refletidas. Veja que a luz não está passando para o outro meio. Então, esse corpo também é classificado como opaco. Afinal, não temos a permissão da propagação da luz através desse corpo. Nenhuma luz chega ao olho humano, que também não vai ter nenhuma dica do que está atrás desse meio óptico. Beleza? Vamos agora resolver alguns exercícios. A luz solar se propaga e atravessa um meio translúcido. Qual das alternativas a seguir representa o que acontece com a propagação dos raios de luz? Pessoal, para que a gente tenha um meio translúcido, a propagação da luz através dos meios acontece de forma caótica, não acontece de forma definida. Portanto, a emergência, a saída desses raios de luz
também acontece de maneira difusa, acontece de maneira não definida. Veja que a letra A preenche esses requisitos. Aqui temos raios de luz paralelos entre si, mas a luz não emergiu de forma paralela. Quer dizer que esse meio ofereceu, mudanças aqui na trajetória, mudanças diferentes para cada raio de luz, e aí cada raio de luz saiu de um jeito diferente desse meio óptico, Inclusive, um dos raios foi até refletido aqui, em um trechinho deste corpo. Na letra B temos um corpo transparente. Veja que aqui temos paralelismo antes e paralelismo depois. Trajetórias bem definidas, meios transparentes. É o que acontece na letra D de diarreia também, Paralelismo antes, paralelismo depois. Na letra E nós temos a absorção dos raios luminosos. Portanto, a pessoa que está nesta parte desse contexto não consegue enxergar o que está atrás deste objeto, deste meio opaco. Na letra C temos um corpo opaco mais uma vez. Uma pessoa que esteja nesta posição não vai conseguir enxergar o que está através deste corpo, pois todos os raios foram refletidos, nenhum atravessou esse meio aqui na alternativa C. Portanto, a nossa resposta realmente é a letra A de AIDS. Esse é o nosso corpo translúcido. Vamos lá para mais uma questão. Se um feixe constituído de raios luminosos paralelos entre si incide sobre uma superfície opaca e não polida, isto é, não plana, irregular, como mostra a figura, podemos afirmar que, na letra A, se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios luminosos paralelos entre si. No geral, os metais são bons refletores de luz. Porém, essa superfície não é plana. Portanto, a reflexão não será regular. Os raios não serão paralelos entre si. A reflexão aqui vai ser difusa. Cada raio vai ser refletido de um jeito, E aí você não tem o paralelismo dos raios refletidos. Isso só aconteceria se tivéssemos uma superfície plana. Não interessa se ela é metálica aqui não, beleza? Ela reflete a luz, mas não reflete de forma regular. Letra B. Sendo a superfície não polida, os raios refletidos não serão paralelos entre si. É a nossa resposta. É o que comentamos. Beleza, temos aqui uma superfície opaca. Veja que uma superfície opaca não permite a passagem desses raios luminosos de um meio para o outro, Essa opacidade pode se dar tanto pela reflexão quanto pela absorção. Veja que em ambos os casos aqui, nós não teremos raios paralelos. Se nós temos absorção, é assim que nós temos a representação da situação, Os raios serão absorvidos pela superfície. Se houver reflexão, essa reflexão não será jamais com raios paralelos. Será uma reflexão difusa. Então, a letra B é a nossa resposta. A letra C diz que, sendo a superfície opaca, não ocorrerá reflexão. Falso. Pode ocorrer reflexão, Um corpo pode ser opaco ou por reflexão ou por absorção, como nós vimos. A absorção faz com que os raios não passem para esse lado, Nem sejam refletidos, mas o que interessa é que os raios de luz não passam para cá, e aí ele vai ser classificado como opaco, mas se esses raios forem refletidos de forma difusa, esses raios também não passam para o outro lado, E aí, portanto, esse corpo também seria classificado como opaco. Letra D. Sendo a superfície não polida, não haverá feixe refletido. Veja só, a superfície não ser polida faz com que não tenhamos reflexão regular, mas pode existir reflexão difusa, Letra E. Se a superfície tiver grande poder refletor, os raios luminosos refletidos serão paralelos entre si. Falso.
Teríamos esse paralelismo se a superfície fosse plana, né? Mas aqui temos uma superfície irregular. É isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilhe essa aula, deixe um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula de ótica.